e parece que o mundo tá virando um caos completo e tem muito a ver com as coisas que você falou. E o Platinho manja disso pra caralho também, então eu achei que os dois... Não só eu, o Caos... Como é que é? Caos Seguro? Caos Seguro é o site do Newman. Vocês deveriam verificar. É o Caos Seguro. É uma filosofia que eu aplico na minha vida em si. Eu acho que a gente tem que enxergar dessa maneira, assim. Tá tudo caindo aos pedaços, é coisa acontecendo aqui ou ali, mas é possível ainda achar uma certa segurança, uma certa ordem, ou no mínimo criar essa ordem no meio dessa bagunça. Isso sim, pra mim, sempre refletiu o que era a sua ideologia, assim, o de pé sobre as ruínas, Exato. que tem tudo a ver com o cavalgar o tigre, cavalgar o caos tá rolando, o que você vai fazer? Ou você vai ser devorado pelo caos, ou você vai cavalgar o caos na direção que der, do jeito que der. É a forma como eu enxergo, cara. É o que dá pra fazer. É assim, é aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ou você faz isso, ou você vira o cartola e fica lá naquela situação, né? O moinho que destrói as suas ilusões e tal, entendeu? É bom, de todo caos surge uma ordem no final das contas, Sim. né? E a gente tem um papel de conduzir desse caos para surgir uma ordem positiva, né? Porque ela pode sair negativa do caos no final das contas. Sim, mas eu pelo menos não penso nem nesse nível, porque você já tá pensando no nível, vou resolver o caos. Eu tô pensando no nível, mano, eu preciso sobreviver ao caos. O caos é mais forte do que eu. Ah, sim, não, o caos é mais forte do que todos, mas a questão é que vocês acham que esse caos mundial que tá rolando agora vai durar 100 anos? Tipo, o resto da nossa vida? Porque tem a questão do tipo, ou o caos dura, ou será que tudo entra em colapso? Ou será que o caos se organiza? Tem um limite de quanto a sociedade aguenta o caos sem colapsar, isso é verdade. Olha, se você for ver os escritos de diversas religiões, tá? Eu não quero aqui deixar os ateus nervosos. Você pode pegar tanto a Bíblia, você pode pegar os escritos dos hindus, até os judeus. Assim, é quase que unânime que, por exemplo, a gente está na Kali Yuga, num período messiânico para alguns judeus, de que a gente está aproximando, não talvez de um apocalipse no sentido de que não vai mais nunca ter humanidade, mas de mudanças muito pesadas que estão vindo e que estão para alterar o rumo de muitas coisas. Tem uma das coisas que você nem explorou aí, que trabalha nisso também, que é os islâmicos. O ISIS, literalmente, o marketing do ISIS é marketing apocalíptico. Eles, assim, como é que eles chamam você para participar? Ou chamavam, né? Vira uma aventura do fim Venha dos fazer tempos, parte do apocalipse. Eles estrategicamente faziam batalhas em lugares que tem batalha no apocalipse. Ah, entendi. Estrategicamente ali, naquele forte. Por quê? Porque lá que tem no apocalipse islâmico uma batalha. Então eles estão trazendo o apocalipse e você vai ficar de fora? Faz sentido. Venha participar do apocalipse, você também. Cara, isso daí era uma campanha muito boa. Nesse sentido, o apocalipse chega a ser até teatral, né? Porque Sim. se é planejado onde vai acontecer o caos, já não é tão caos, né? Assim, eu acho que tem um aspecto de a gente estar nesse caos, mas o que você falou tem muita razão. Assim, é muito fácil você pegar, jogar essa narrativa do fim do mundo, esse milenarismo, esse aspecto escatológico, para você chegar e convencer muitas pessoas a fazer algumas coisas absurdas, certo? Você vê até satanista fazendo isso. Tem aí algumas ordens que eu não vou nem falar para ninguém procurar depois. Na verdade, postular o caos para daí fazer alguma coisa é um mecanismo bom, tanto pra gente boa quanto pra gente ruim, talvez. Pra vários grupos isso daí parece um método razoável. É que o ponto positivo do caos é justamente essa... é um momento onde a mudança é possível. É a carta 1 do tarô, o trickster, o louco. Exato. Não. É da onde surge tudo, não é? Não tem a ver com o louco caos. seria o zero, no caso, né? Mas tô pensando nisso. Tô pensando no louco como zero. Eu não entendo muito dos arquétipos junguianos. Você pode chegar e jogar pra cá, que, tipo, pra lá, de tudo... a figura mais louca e caótica é de onde saem todas as figuras. Exato. Então, eu acho que é por isso que o caos sempre é necessário para aquele que quer transformar a sociedade de uma maneira radical. Né? Mas muito parece caos e não é. Por exemplo, aquilo que eu ia falar no começo. Que é a relação entre aborto e maconha. Vai legalizar maconha? Vai legalizar aborto? Cara, pra mim... Sabe aquela palavra que os developers adoram falar quando a gente acha que o jogo tá uma bosta? It's working as intended. The game is working as intended. O jogo tá funcionando como deveria. Porque, assim, quem é pra ter aborto tem... Você sabe, não sei quanto você sabe disso, mas menina de classe média alta tem coberto pelo seguro, com o médico dela, faz um outro procedimento junto, vai lá sair que... A partir do momento que tem países que legalizaram, quem tem dinheiro viaja além disso, pro país. Tem país legalizado que vai lá e faz. Então, assim... Quem precisa abortar já tá abortando e na verdade, continua... quem tem dinheiro tá abortando. Exatamente. Quem precisa, mas daí você faz a precisa, pesquisa né? e descobre que a maioria das mulheres nem
talvez nem... A maioria das mulheres que teria que abortar, segundo os abortistas, nem quer abortar, talvez. É verdade, tem mulheres que precisam quando... tipo, você vai ter que precisa, mas... vai morrer se não tiver o filho. Vamos postular quem precisa mesmo é quem vai morrer. Mas daí tem um monte que, tipo, precisa nos valores progressistas, tipo... Não, ela é pobre, ela não tem condições. Mas ela não precisa. E, na verdade, ela vai dar o dane-se. Não vai abortar e nem abortaria se pudesse. Então, eu sinto que tá num ponto... Porque, claro, faria diferença. Mas que tá num ponto em que tá um caos estável. Que tá esse caos que, assim, pode ou não pode abortar? Tá desse jeito. Não, peraí, outro exemplo. Prostituição. Eu nem entendo a lei. Eu sei que meio que não pode, mas tá cheio de puteria em São Paulo. Então, meio que o que quer que seja, esse pá não vão mexer porque tá working as entendem. É aquelas coisas que são proibidas, mas acontecem, todo mundo faz vista grossa porque todo mundo entende. E maconha funciona igual. Não tem maconha também não precisa dar um passo além, porque os caras que querem fumar já conseguem e acabou. Sabe, a energia foi drenada. Agora, o próximo passo seria se os ANCAPs decidissem full legalizar para todo mundo lucrar com maconhas mega poderosas. Tem muitos pontos positivos da legalização da maconha, inclusive na questão medicinal, mas eu concordo com você. Tem muitas questões na sociedade que a gente proíbe, mas proíbe como hipocrisia, porque na realidade todo mundo faz. Tipo, a gente proíbe as drogas, mas é fácil comprar droga. Mas é que tem as razões da proibição e tudo mais, mas daí tem, tipo, como a gente chegou onde a gente tá. E eu acho que onde a gente tá é essa situação peculiar em que meio que pode ter puta, meio que pode ter droga, meio que pode ter aborto e... Eu diria que rola. Daí por isso não tem força pra mudar, entendeu? Não é um caos, realmente caos. Uhum. É mais uma farsa de um caos que, no fundo, tem uma ordem bem estabelecida, Verdade. tem leis bem estabelecidas. A peça é o caos. A questão é o simulacro. É o simulacro de que você pode fazer tudo, de que a gente vive nessa grande orgia social. Mas não é bem assim. Tem ali uma série de limites que você não pode ir além. Por exemplo, a questão woke é isso, certo? Você tem que respeitar a diversidade, mas se você fala isso, se você é de tal etnia, se você fala blá, 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 você perde sua vida, você perde as suas contas e assim diante. É justo aquilo que o Parallax Optics, não sei se você já viu esse cara, é um NRX, chama de anarcotirania, que é uma tirania anárquica, tipo... A tirania rola, mas você nem sabe direito qual é a regra e o que vai fazer você ser tiranizado. O próprio Nietzsche, ele chega e fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, quando o liberalismo ele chega e toma conta, por assim dizer, da ordem, acho que é no Crepúsculo dos Ídolos, ele chega e fala... Quando ele chega a esse ponto, ele se torna na pior tirania possível. E você vê até o Dugin hoje em dia falando na mesma coisa. Ou seja, quando o liberalismo ele chega e toma essa... Não liberalismo no sentido dos libertários, certo? Do livre mercado, mas liberalismo mesmo. Sei. Como ele é. Exato. Ele se torna uma tirania, porque tudo que não é liberal começa a ser extremamente estigmatizado, ostracizado e assim diante, certo? E se impõe também porque a lógica liberal é a lógica do lucro, daí acaba sendo uma coisa assim de... Você vê as direitas no mundo todo fazendo muita propaganda nacionalista e religiosa. Mas e aí? Alguém fez alguma coisa além de privatizar alguma coisa para o brother do brother, tá ligado? Não, sim. Acho que o movimento liberal atual do Brasil não é muito... Não propõe nada efetivo de verdade. Então, essa eu acho que é a grande beleza. Os liberais governam sem precisar falar nada. Tipo, eles deixam os direitistas e os esquerdistas papagaiando enquanto eles governam. Eles estão ocupados... Você acha que é o liberal que tá governando agora? Não é o liberal, mas a ordem que governa... É liberal? Eu chamaria de neoliberal, que é o melhor nome. Eu acho que a ordem que governa não tem nada de liberal. É que isso é uma questão do nome. Daí a gente poderia discutir, tipo, a questão do nome e tal, mas assim... Acho que eles não são um movimento político ideológico, as pessoas que nos governam, entendeu? Então, é que você está pensando ideologicamente o que está na cabeça das pessoas que governam. Eu estou pensando estruturalmente como é o modelo que governa, entendeu? Exato. E podem ser coisas que não batem. Mas como que pode ser liberal com vários embargos que os Estados Unidos impõem no mundo inteiro? É porque é neoliberal. Exato. Porque esse neo aí cancela o liberal? Não, A parte é liberal muito da pior. coisa. Não, é porque é muito... tipo, a galera chama muito de comunismo quando fazem essas coisas, mas o Milton Friedman já explicou como funciona. É assim, você põe um governo para regular todo o framework da estrutura dentro da qual vai ter o livre mercado. E daí, nesse esquema, o liberal tá neoliberalizado porque ele vai ter que operar dentro do Estado mesmo. Então, a gente às vezes pensa como se o Estado viesse de fora intervir. Mas não, ele tá por baixo. Então, esse liberalismo já não é liberalismo de verdade. Que, tipo, na minha concepção, e eu não entendo muito sobre liberalismo... a gente pode falar em vários termos. Isso é um jeito de falar, sabe? Entendi. É que pra mim o liberal era aquele que queria o Estado cada vez menos presente na vida das pessoas. Sim, só que daí na prática...
estrategicamente removido. Que faz o Estado. tudo, parece comunismo. Não, é que mesmo. se você pensa em isoladamente, tipo, mais Estado ou menos Estado, você não vê que você pode obter os mesmos objetivos pondo o Estado ou tirando o Estado seletivamente, estrategicamente de um lugar ou de outro, entendeu? E daí eu acho que essa lógica acaba imperando mais do que a lógica do não, vamos pôr mais Estado ou menos Estado. Que É um Estado eficiente, é isso? tipo, é o Estado mínimo, só que quando você pensa em Estado mínimo, você pode pensar, tipo, é o mínimo que a gente precisa. Não. É o mínimo que a mamata precisa, tá ligado? Entendi. É tipo, o Estado tem que ter o mínimo, que é só o que a mamata tem que precisa. levar em consideração, assim, qual país exatamente, certo? Porque Estado mínimo dos Estados Unidos seria bem diferente por do resto exemplo, do mundo. Estado mínimo dos Estados Unidos vai ter que produzir arma. Como assim não vai produzir arma? No mínimo, produzir arma. tem que jogar dinheiro lá no Stanford Research Exatamente, Institute. sim. Você não pode chegar e só falar, vamos pegar semicondutor da China e ponto final. Não. O setor estratégico é dinheiro americano. Essa é a origem do meme de neoliberalismo, de tipo, o liberalismo internacional ser uma mentira. Que, tipo, a ordem que existe no mundo é a ordem liberal. Quer dizer, é a ordem neoliberal disfarçada liberal. Porque vem os Estados Unidos com o consenso de Washington, olha só, não, agora é livre mercado, é isso aí, não tem que ter protecionismo, não tem que ter embargos e tal. Só que ele subsidia a própria indústria. Sim. Então é tipo, vocês Para que aí... ele faz liberalismo. embargo também. Então o neoliberalismo sempre tem um pouco dessa estranheza de... Tem o que ele supostamente é e tem o que acontece na prática. Parece mais uma fantasia do que algo realmente... Mas ao mesmo tempo é a única coisa que eles existe. fazem. Que é tipo o Estado governando o framework dentro de onde acontecem as trocas livres, vai. Que, tipo... Eu de verdade nem acho que o Estado é o último no poder, assim. Não, quem com certeza que controla não. as coisas. mas- Não, nem pode ser, É um porque... dos principais proxies, vai. Exato. Eu acho que existem grupos que controlam o Estado. Tem uma frase do História Cabeluda que é o Estado... Quer dizer, não sei se é dele, mas ele falou... O Estado é o balcão de negócios da burguesia. Acho que essa daí é uma boa explicação. Sim. Eu só acho que ele erra na questão da burguesia, né? Porque Isso daí é uma discussão, né? Quem É é um termo burguesia? muito geral, né? Uma coisa que que eu eles venho consideram tocando muito burguesia- hoje em dia é assim... É inacreditável como muitos desses caras de esquerda, não vou mencionar nenhum específico, eu nem sei quem é essa história cabeluda, mas esses que aparecem no TikTok, no YouTube, toda hora falam, faz um react desse cara fazendo um react. Isso aí pra mim é perda de tempo. Mas enfim, os caras chegam e sempre ficam apontando o dedo pra tal elite brasileira, né? Tem um ódio, né? Empresário brasileiro. Sim. Maldito seja o empresário brasileiro. Você que fala isso, você... E é uma elite que, tipo, pega carro e metrô, sabe? Que Exato, elite? que elite que é essa, cara? O empresário brasileiro só se fode. Só se fode. O cara é realmente um herói, não é puxar saco, não é ser burguês. Não, os caras estão fazendo ali absurdos, eles trabalham muito mesmo e o que ganham é um reflexo do trabalho direto deles. Agora, ao mesmo tempo, essa nova esquerdinha não fala da BlackRock, não fala do Klaus Schwab, não Ou fala... da Vanguard, que eu da fiquei descobrindo Vanguard. outro dia que é dona de mais da metade da BlackRock, ou acho que a maior acionista da BlackRock é a própria Vanguard. Exato. Então, tipo... E se falar do George Soros, já sabe o que é, né? É antissemitismo. Não pode falar do George Soros do dinheiro que ele coloca aqui no Brasil, certo? Ou ao redor do mundo. Ou das merdas que ele fez, matando pessoas, inclusive, porque as revoluções que ele ficou instigando, o tipo de dinheiro que ele jogou, levou a consequências catastróficas, certo? Então, a gente não pode falar desses caras que são realmente perniciosos, dos Rothschilds. Não, tudo isso é conspiração. O grande culpado por todas as merdas que estão acontecendo é da burguesia brasileira, ou seja, pessoas aí que ganham mais de 30 mil reais, 20 mil reais, ou sei lá quanto. Mas isso daí eu acho que é um efeito de como mistura o discurso comunista com o discurso da plebe modinha. E daí vira essa bizarrice que, tipo, qualquer pessoa com 10 centavos na carteira é um burguês. Mas quando os caras de verdade que estudaram essas coisas estão falando de burguês, eles estão falando de, tipo, quem é dono de uma indústria, tá ligado? E daí a frase Acho faz que um pouco nem- mais de sentido. Nem esses caras realmente Não, são depende do eles. cara, cada um Olha fala o uma velho coisa. da Havan, por O exemplo. velho dava um bom exemplo. O velho da Havan é um dos caras mais ricos do Brasil. Acho que o 10º cara mais rico do Brasil. Bilionário. O cara simplesmente foi destruído pelo sistema político. Foi caçado. Grampearam o celular dele, pegaram o celular dele, baniram ele de todas as redes, incendiaram a loja do cara e ninguém foi atrás pra descobrir o que foi, tá ligado? Então, esse cara é um burguês? Não, esse cara, ele tava tentando se tornar um oligarca, mas falhou miseravelmente. Mas a verdade tem oligarcas de verdade. Então, é entendeu? difícil achar a linha exata entre quem são esses caras que realmente estão após a linha Sim. e quem tá abaixo, tá Porque ligado? não é um grupo grande de pessoas, é um Não grupo é. seleto de pessoas, entendeu? Aqui no Brasil a gente viu um desses daí se ferrando ultimamente lá nas lojas americanas. Ah, né? sim, Um grupinho bem pequenininho que, né?
Né? Não foi nem só uma dor de cabeça, foi um verdadeiro arrombo que eles sentiram. Foi 40 eu bilhões de dor de cabeça. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.